saber sua relação. Isso, exatamente. O Barbieri e o Velasco são por aqui. Vamos começar com a entrevista coletiva. Vamos lá, eu vou deixar o microfone posicionado. Acho que é um resultado positivo, no sentido de que a gente leva a decisão para nossa casa, num outro contexto completamente diferente. E o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a equipe do Maringá, respeito, uma equipe que vem fazendo um bom trabalho. Agora é um absurdo alguém levantar alguma questão de gramado sintético com gramado nessa condição aqui. Então primeiro a gente tem que conversar sobre uniformização dos estádios. Esse aqui, junto com o estádio do Paraná, foi um dos piores campos que a gente pegou. E aí, volto a dizer, a equipe do Maringá, que tem muitos méritos e muitas coisas não tem nada a ver com isso, traz o jogo para um cenário em que eles ficam confortáveis, que esse jogo de primeira, segunda, bola longa, e disputar, e pegado, e a gente teve que se adaptar, por isso eu digo, eu acho que foi um resultado positivo, e agora a gente leva o jogo para nossa casa em Curitiba. A relação com o Mastriani, a melhor possível, nós conversamos depois do que aconteceu, normal, ele também está se cobrando, e eu cobrei ele, estava de cabeça quente, nós já resolvemos, está treinando, treinou bem, e em função da característica do adversário, não era um jogo para o Mastriani ficar brigando por primeira, por segunda bola, exigia um ataque mais móvel, de mais mobilidade, mais velocidade, por isso a gente fez as escolhas que fez. Con el Atlético, contento, gracias al profe por la confianza al equipo y bueno, lo importante es que vamos por buen camino. En tanto el juego, partido complicado por la situación de la cancha, el rival como se asemeja, pero bueno, sacamos un valioso empate que sé que en casa vamos a lograr la victoria. Felipe. Não, normal, é bem simples. A equipe dele joga com 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros, fazendo sempre um jogo direto com um atacante tirar o zagueiro e o outro correr nas costas. Então a gente precisava colocar uma sobra, para não sofrer com esse jogo dentre a análise que a gente fez de vários gols que eles fizeram durante o torneio. E se não bastasse eles jogarem com 2 atacantes, a gente botou 3 zagueiros, eles botaram 10 em cima do terceiro zagueiro, para de novo fazer um jogo de bola longa, tirar o primeiro zagueiro da disputa e a bola passar para alguém que vinha de trás. Então a gente teve que se adaptar a uma circunstância da partida, eu acho que a equipe fez bem. É claro que isso faz a gente fugir de um jogo que não é um jogo que a gente está adaptado, a gente tem que se adequar, mas é uma necessidade em função, como já falamos, da situação do campo, da gente ter 2 dias só entre uma partida e outra, enfim, e uma série de outras coisas. Agora é a gente recuperar, ajustar, estudar bem a questão do que aconteceu aqui no jogo para na arena a gente buscar a vitória. Bueno, en relación al rendimiento, bien, creo que vamos acoplándonos en tanto en la zona de ataque y cada día dar lo mejor de mí para el equipo, tratar de mis características, recontribuírsela a ellos. Y bueno, en tanto el partido complejo, sabemos cómo ellos juegan, la cancha y bueno, no te da esa capacidad de pronto de mostrar tus características, pero bueno, una estrategia linda del profe que la verdad nos sirvió mucho y tocaba jugar segunda pelota, guerrear, luchar cada pelota, entonces pues eso fue lo que se dio en el partido. Olha, respondendo a sua pergunta, eu tenho que dar um passo anterior, até porque vocês não me perguntaram ainda. E esse cenário, infelizmente, está sendo decidido mais extracampo do que em campo. Porque nós tivemos um pênalti claríssimo contra o Cascavel, que terminou em 1-1. O jogador deu um peixinho de vôlei, não foi marcado o pênalti, não tinha VAR. E hoje nós tivemos outro pênalti claríssimo, não tem o que questionar, não tem dúvida. Quem entender que não é pênalti, precisa ir comentar outro esporte. Porque a bola bate na mão, a bola vai em direção ao gol, todos os critérios que a FIFA rege para ser pênalti. E até onde eu sei tinha VAR, certo? E aí com a vitória de hoje, talvez mais a do Cascavel, o cenário seria diferente. Então, infelizmente, isso é algo que está sendo decidido fora das 4 linhas ou, enfim, fora do âmbito dos 22 jogadores que estão lá dentro. É um cenário que se a gente tiver que encarar, a gente vai encarar, mas com muita humildade tem que falar, não tem nada definido, a gente precisa fazer a nossa parte primeiro e tentar buscar a vitória lá na arena. Barbieri, boa noite. Toca siempre recuperarse muy bien para jugar cada tres días. Creo que eso va en la parte personal de cada jugador, la recuperación en tanto el club y
creo que es algo lindo porque el club, sus instalaciones es muy top en eso y eso te ayuda mucho a recuperar y a pensar ya en el otro partido. Barbieri, boa noite. Você já... Olha, a saída do Bruno é porque a gente entendia de início que talvez em algum momento conseguisse trazer o jogo, uma característica a mais do Bruno conseguir se associar com os atacantes e tudo mais. E o jogo caiu, como a gente falou anteriormente, para uma situação de primeira e segunda bola, disputa. E aí não é um jogo que favorece o Bruno. Então a ideia foi tirar o Bruno, colocar mais um jogador de velocidade, tanto é que o Isaac entrou bem. Inclusive o lance que eu citei do pênalti é uma finalização do Isaac, fez outras boas jogadas. Então a ideia da saída do Bruno foi nesse sentido. Sí, en tanto, no, creo que todo siempre el bienestar para el equipo, ¿no? Creo que hoy era un partido además de atacar espacios, de buscar velocidad, entonces ya estrategia del profe y lo importante es que salió. Barbieri, é claro que o Campeonato Paranaense é importante, o título do Campeonato Paranaense da mesma forma, seria um tricampeonato para o Atlético, mas tá. Não, olha, não tenho definido, concordo com a sua avaliação. Tanto é que o Juliano veio para o jogo hoje e entendendo as condições que a partida tomou, não era momento para botar o Juliano. Até para não correr risco dele ter uma outra lesão, enfim, não era uma situação que favorecia ele. O próprio Allan Kardec, a gente decidiu esperar até quarta-feira para não correr o risco exagerado dele voltar a sentir alguma coisa, que a gente sabe que faltam 3 semanas aí para iniciar a Série B. Então, claro que o estadual é importante, claro que a gente quer vencer sim, nunca escondemos isso. Mas a gente também tem feito e tomado decisões baseadas no que é a temporada, no que é o principal ou a prioridade para a temporada nesse sentido. Então não tenho estabelecido quem são os titulares, tem um grupo de jogadores e a ideia é sempre escalar aqueles que a gente entende que são os melhores para aquele contexto específico, adversário e por aí por diante. Bueno, creo que el fútbol hay veces también es de conexiones. Y creo que sí, Luis, hay veces le he leído bien los movimientos que él me fija, pero igual con todos hay buena sociedad. Lo importante es que todo sea para el bienestar del equipo. Mi pregunta se va a Velasco. Velasco, ¿cómo se fue el partido? No solo usted, mas todo el equipo de Atlético Paranaense. ¿Y qué se queda en el juego de vuelta? Bueno, sí, un partido complejo porque tú no puedes brindar tus capacidades, ¿no? por la cancha, el estilo de juego del rival, pero bueno, sobre todo eso hay que sacarlo adelante. Quizás en algún momento cuando uno era pequeño uno inició, digamos, jugando en estas canchas, entonces no hay veces, pero ya estamos a nivel profesional en donde debe haber mejor conducción en eso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahorita en casa vamos a ir por esa victoria, estamos mentalizados en eso. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.